Graça e paz, meus amados irmãos. Que alegria, que prazer mais uma vez podermos estar juntos, podermos estar diante da presença do grande Rei. Nós podemos, nesse momento, nos confraternizarmos diante de Deus, diante da presença do nosso Deus, com a presença do nosso Senhor Jesus. A presença de Jesus em nosso meio já é o motivo para nos alegrarmos, é o motivo para nos confraternizarmos e fazermos parte dessa comunhão, mesmo que distanciados, mesmo que separados uns dos outros nesse primeiro momento, nós podemos louvar ao Senhor, podemos bendizer ao Senhor e nos unirmos nesse momento com alegria ao Senhor. Se você ainda não está participando dos cultos presenciais, pode vir, pode participar, a nossa igreja está preparada para recebê-lo, respeitando os protocolos devidos, com um espaçamento até maior do que o programado, justamente para que possamos nos encontrarmos bem, com tranquilidade e com segurança, ok? Então, participe dos cultos, só participe, tenha o prazer de participar conosco presencialmente. Mas graças a Deus que nós estamos nesse momento juntos e agora nós vamos clamar pela presença do nosso Deus, pela presença do Senhor junto de cada um de nós nesse momento para receber esse culto como ato de adoração. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos, ó Deus, mais uma vez podemos louvar a Ti, Senhor, de juntos podemos buscar a Tua presença, meu Pai, que o Senhor esteja presente em todos esses momentos, recebendo e aceitando esse culto como oferta ao Senhor, ó Deus. Esteja com cada um que se une a nós nesse momento, ó Pai, com a Tua presença, que é motivo de alegria, que é motivo de festa em nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos, nesse momento, falar um pouco sobre o tema desse mês. Nesse mês, nós estamos falando sobre o amor de Cristo, né? Então, o tema desse mês é Viva o Amor de Cristo. Esse é o tema da igreja para esse mês de agosto, esse mês de aniversário. Nós já tivemos o nosso culto de comemoração do aniversário, já pensamos sobre ele, e o tema é esse, Viva o Amor de Cristo. Nós também temos a divisa que se encontra em 1 João, capítulo 4, 19, que diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, que maravilha, o Deus é a fonte de todo amor, e por causa desse amor que é refletido em nós, nós podemos amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos, tudo isso pela graça do Senhor. Então, é um motivo de muita alegria nós podemos saber disso, que Deus nos ama, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, somos cobertos, alcançados e abraçados por esse amor. Então, viva o amor de Cristo. Deus enviou Jesus ao mundo, não para ser o juiz, mas para salvá-lo com amor profundo. Deus assim o quis. Deus tanto o mundo amou, que seu Filho enviou. Todo aquele que o aceitar, salvação terá. Deus enviou Jesus ao mundo, não para ser o juiz, mas para salvá-lo com amor profundo. Deus assim o quis. Deus tanto o mundo amou, que seu Filho enviou. Todo aquele que o aceitar, salvação terá.
Jesus ao mundo, não para ser o juiz, mas para salvá-lo com amor profundo. Deus assim o quis. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Brasil. Vamos agora colocar as nossas famílias diante do Senhor, vamos estar orando pelas nossas famílias, vamos estar orando pela nossa nação, vamos estar orando também por missões nacionais. Já estamos em campanha de missões, mês de setembro, nós vamos fazer
um trabalho efetivo setembro e outubro, dentro do mês de missões, com a intenção de ganhar a nossa cidade para Cristo, ganhar o nosso bairro para Jesus, e vamos também clamar ao Senhor que esteja abençoando aqueles missionários que estão em lugares que nós não podemos ir, que nós não podemos atingir, mas aqui nós podemos sim e podemos fazer muito por missões. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, mais uma vez pela oportunidade de estar na tua presença. Quero colocar diante de ti, Senhor Deus, as nossas famílias, ó Pai, tão importantes para nós, ó Deus, tão queridas, ó Pai, que fazem parte da nossa vida, Senhor, mas nós queremos colocar e apresentá-las diante de ti, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada familiar nosso, cada ente nosso, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo alegria, Senhor. Que o Senhor esteja renovando o vigor, o ânimo dentro dos lares, levando para longe toda a discórdia, toda a desunião, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando, que as nossas famílias sejam fortes, que as nossas famílias sejam firmes e que as nossas famílias sejam tementes ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja presente dentro de cada lar, ó Pai, abençoando com a tua paz e com a alegria que vem do Senhor. Quero clamar também, ó Deus, pela nossa nação, que o Senhor esteja abençoando o nosso país, a nossa nação, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, um momento especial na vida dessa nação, Senhor, abençoando o teu povo aqui presente, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o nosso país, ó Pai, para que seja um país que se renda ao Senhor, ó Deus. E ainda quero pedir a Ti, ó Pai, que esteja também abençoando, Senhor Deus, os missionários, as missões, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão caminhando pelo país, ó Pai, em vários lugares, ó Deus, lugares às vezes de difícil acesso, Senhor Deus, mas estão ali, ó Pai, confiantes no Senhor, levando a Tua palavra adiante, ó Deus. E nos abençoa também aqui, ó Pai, que nós possamos também levar a Tua palavra nesse lugar, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a campanha evangelística que a Tua igreja está preparando, Senhor, que nós tenhamos, ó Pai, momentos especiais, momentos alegres, ó Deus, em que nós veremos, ó Pai, pessoas se entregando a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando e cuidando de cada um de nós, ó Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo isso, Senhor Deus, e ainda confiamos em Tuas mãos aqueles que estão enfermos, ó Deus. Que o Senhor esteja os abençoando, visitando aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em dificuldades, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, levando para longe de todos essa terrível doença. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos passar agora para o momento de meditação na palavra do Senhor. Esse é um momento muito importante, tão importante quanto as outras partes do culto, mas é um momento muito especial em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Participe, desligue agora de outras situações, de outras coisas, volte seu pensamento, esteja atento à meditação, esteja atento à palavra do Senhor, que com certeza você será abençoado. Hoje nós vamos fazer a leitura em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versos 46 aos versos 54. Nós estamos fazendo uma caminhada com Jesus. Esse é o tema dessa série de mensagens do livro de João. Nós estamos fazendo uma caminhada com Jesus dentro da ótica, dentro da visão do apóstolo João. E o texto da palavra do Senhor, então, diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia.
Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém. Em certa ocasião, um rei se vestiu como um camponês e foi até os vilarejos para saber como viviam os seus aldeões. Chegando lá, ele observou seu modo de vida e percebeu que, embora todos fossem trabalhadores bem dedicados, eles não passavam de homens miseráveis, porque tudo aquilo que eles produziam era direcionado para o palácio. Sensibilizado, então, o jovem rei concluiu que todos seriam mais felizes se também tivessem direito àquilo que produzissem. E generosamente, então, ofereceu a todos parte da produção, e isso trouxe muita alegria, trouxe grande alegria para todo o reino. Jesus, falando de Jesus agora, Jesus ele é diferente do rei dessa historinha, ele é diferente do rei dessa parábola, porque ele conhece a nossa história. E ele decidiu entrar definitivamente nela, tornando-se como um de nós, e sem deixar de ser Deus. Resolveu então habitar entre os homens perdidos e carentes de salvação. Jesus entrou na história da humanidade para pôr ordem na casa. Ele entrou na história da humanidade para arrumar, para consertar, para operar milagres nas vidas daqueles que creem no seu nome, daqueles que creem no seu poder e na sua ação. Jesus veio para transformar histórias. E mais que isso, ele veio para transformar vidas e ainda hoje continua fazendo isso. No texto que nós lemos, no texto que nós acabamos de ler, Jesus pôs isso à prova em um homem. Jesus questionou sobre a sua motivação em buscá-lo. A pergunta é: o que o motiva? O que o movia? Qual era o combustível que fazia com que aquele homem fosse até Jesus? A sua curiosidade, o desejo de ver algo diferente, o desejo de ver milagres, o desejo de ver sinais, o desejo de ver coisas fantásticas acontecerem, ou a sua fé verdadeira? A pergunta para nós que fica hoje acaba sendo a mesma: nós somos capazes de crer para ver ou temos de ver para crer? Qual a nossa situação, qual a nossa posição diante de todas as coisas que nós vemos? Somos capazes, então, de crer para ver ou ver para crer? Há uma grande diferença nisso. E Jesus esteve em Samaria e na Judéia, e depois de caminhar por ali, decidiu voltar para a Galiléia, justamente para a cidade de Caná, onde ele começou efetivamente o seu ministério, onde ele levou então a alegria para um casamento. A notícia que ele estava ali encheu de esperança o coração de um homem aflito, que parte agora então a uma jornada de 30 quilômetros, uma jornada com 30 quilômetros por um caminho longo, estreito e íngreme, que ia de Cafarnaum até Caná da Galiléia. Uma caminhada de aproximadamente 6 horas, caso não houvessem paradas para descanso. Já pensou caminhar por 6 horas sem poder parar para descansar? Claro que, obviamente, aquele homem deve ter parado, deve ter descansado um pouco, porque não seria possível tudo isso, mas caminhando sem parar seriam 6 horas. Então, quanto tempo esse homem não leva caminhando até chegar a Jesus? Mas esse homem não era uma pessoa qualquer, era alguém respeitado, era alguém que tinha grande destaque na sociedade por ser um oficial do rei Herodes. Ele era um oficial de Herodes Antipas. Possivelmente, ele era um procurador
dos negócios do rei ou um militar responsável pela guarda real. O texto não dá detalhes, apenas informa que ele era uma pessoa muito importante, uma pessoa que realmente tinha uma grande importância e que fazia parte da nobreza daquela época. Esse homem fazia a jornada mais difícil da sua vida. Essa, com certeza, era a jornada mais longa, a jornada mais difícil, a jornada mais assustadora e preocupante da sua vida. A cada minuto, seu coração se apertava mais e mais. Havia uma corrida contra o tempo, havia uma corrida contra o relógio, e essa corrida era pela vida do seu filho. O pai era um homem desesperado. Aquele homem estava desesperado e já não havia mais, não sabia mais o que era ter alegria em seu coração. Embora ocupasse uma alta posição por ser um oficial do rei, esse homem fez de tudo o que podia pelo seu filho. E agora ele via, dia após dia, a ser consumido por uma febre mortal. Aquele homem, com todo o respeito que ele tinha, aquele homem possivelmente era um procurador dos negócios reais, ou era um chefe da guarda pessoal do rei. Então era um homem que tinha muito prestígio, um homem também que tinha muitas posses, e ele fez tudo aquilo que ele podia pela vida do seu filho. Mas agora, a cada instante, ele via, dia após dia, o seu filho ser consumido por uma febre mortal. Havia uma febre mortal que estava tirando aos poucos, que estava sugando a vida do seu filho. A culpa é dos mosquitos, alguém dizia. Algumas pessoas diziam isso. Cafarnaum era uma cidade pantanosa, possivelmente poderia ter sido esse o problema. Cafarnaum, por ser uma cidade pantanosa, na época de verão e de outono, essa cidade ficava infestada de mosquitos e de insetos que transmitiam muitas doenças. Talvez algum desses insetos podem ter picado o rapaz e ele contraído alguma febre, alguma doença nesse sentido. O interessante é que naquela época, na antiguidade, diante das doenças não se podia fazer tantas coisas e as pessoas apenas observavam, podiam apenas observar o doente definhando até que fosse levado à morte. Mas aquele homem, diante de tal situação, vendo a cada dia o seu filho indo embora, a cada dia ele assistindo o seu filho se perder, a cada dia ele, ao ver a chama da vida do seu filho se apagar, ele resolve então tomar uma atitude. Para aquele homem não adiantava saber de quem era a culpa, se eram dos mosquitos, se era da situação higiênica do lugar. Para ele não bastava, não importava saber isso, não adiantava saber quantas posses ele tinha, não adiantava saber até onde a sua influência chegava. O seu filho estava morrendo e era isso que importava. As recordações da infância agora batem na sua mente, estão muito presentes as recordações da infância, aquele menino correndo em sua direção quando chega do trabalho, as brincadeiras, as muitas aulas, os muitos conselhos sobre a vida, as histórias vividas juntos. Tudo isso passava por sua mente. Tudo isso estava por um fio a se perder. Muitas vezes nós passamos por situações assim. Nós passamos por situações em que tudo parece estar perdido. Momentos em que a paz e a alegria desaparecem e dão lugar ao desespero, à insegurança. E é nessa hora que nós devemos recorrer a Jesus. Ele não está indiferente às nossas situações. Jesus nunca esteve indiferente às nossas situações, ele nunca deixou de atender aqueles que o procuraram, e o resultado sempre foi um resultado surpreendente, um resultado sempre espantoso, um resultado sempre maravilhoso, porque ele é surpreendente, cheio de graça, cheio de compaixão. Jesus nos surpreende a cada instante.
Então aquele homem vai caminhando e faz todo o seu trajeto, e agora aquele homem vê Jesus, ele consegue chegar ao lugar onde Jesus está, e ele descobre que Jesus está ali. Então ele se aproxima de Jesus todo emocionado por tê-lo encontrado, e suplica então humildemente para que ele vá à sua casa a fim de curar o seu enfermo. E ouve Jesus então dizer que se ele não visse os sinais e prodígios, jamais iria crer. Mas que balde de água fria sobre esse homem! Que balde de água fria terrível lançado sobre esse homem que caminhou por uma distância tão grande, se expôs a tantas coisas, esperando que Jesus fosse imediatamente atendê-lo, e Jesus diz isso. Se não visse os sinais e prodígios, não iria crer. Jesus foi até aquele lugar, aquele homem foi até aquele lugar porque cria que Jesus podia fazer algo por seu filho, e agora era questionado sobre a sua fé. Na verdade, Jesus estava falando ali, Jesus falava a todos aqueles que estavam naquele lugar. O verbo é conjugado na segunda pessoa do plural, vós. O Senhor estava ensinando que se quisermos ver algo acontecer em nossas vidas de verdade, nós não podemos ter uma fé superficial, nós não podemos ter uma fé do tipo que quer ver primeiro para depois crer. A multidão queria ver para crer. Estava mais preocupada em ver o show, em ver os sinais, em ver as coisas acontecendo, em ver as águas sendo transformadas em vinho. Estava mais preocupada com estas coisas do que se arrepender dos seus pecados. Tomé também era assim. Embora fosse um dos discípulos, embora fosse um dos 12 discípulos, embora tivesse acesso irrestrito a Jesus, embora estivesse com Jesus e passasse com ele a maior parte do tempo, em vários momentos mostrou que só acreditava naquilo que suas mãos pudessem pegar e naquilo que os seus olhos pudessem visualizar. A sua fé era materialista. Como Tomé, muitas pessoas hoje em dia não acreditam nos milagres, muitas pessoas hoje em dia não acreditam na ação de Deus, até que as vejam concretizadas. Gente que caminha entre o povo de Deus, mas não consegue crer. Pessoas que caminham entre nós, pessoas que estão entre nós, pessoas que ouvem os testemunhos na vida dos outros, mas não conseguem crer, são incapazes de crer para ver. Se você quiser ser abençoado, se você quiser ser abençoado por Deus, se você quiser ser abençoado por Jesus de uma forma toda especial, você precisa ter fé. Precisa ter fé, precisa confiar plenamente em Deus. Ainda que não esteja vendo, ainda que não veja nada provável na sua frente, ainda que não veja nada concreto na sua frente, precisa crer no Deus improvável, no Deus improvável que faz o impossível, porque Deus é assim, essa é a especialidade de Deus, agir no improvável, agir no impossível, tornar o invisível visível. Essa é a especialidade de Deus, mas Deus trabalha em cima da nossa fé. Então, se você quiser realmente experimentar das melhores coisas de Deus, você precisa ter fé, você precisa acreditar e confiar, você precisa crer para ver. E a fé daquele homem estava sendo provada. E diante da prova, então, ele teve uma reação positiva. Ele não deixou se abater, ele não olhou as dificuldades, ele não baixou a sua cabeça, ele não jogou a toalha, não virou as costas e foi embora, mas humildemente, com seus olhos cheios de lágrima, ele clama ao Senhor: Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce, Senhor, antes que meu filho morra. Senhor, o meu filho está à beira da morte. Só o Senhor pode curá-lo. Versículo 49, ele disse isso. A sua afirmação foi uma afirmação muito importante. Nessa afirmação, esse homem revelou a missão de Cristo nesse mundo.
Ele desceu para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O próprio Deus desceu para nos dar a vida, para que nós não morrêssemos, mas para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aquele pai desesperado entendeu que Deus desceu do céu para habitar entre nós, reconheceu que Jesus montou a sua tenda entre nós para nos salvar e nos dar vida, e dar vida em abundância. Você tem clamado pelos seus filhos? Você tem clamado pelos seus familiares? Tem clamado pelos seus amigos? Olha o clamor daquele homem: Senhor, desce antes que meu filho morra. Nós precisamos clamar pelos nossos filhos. Nós precisamos clamar pelos nossos cônjuges. Nós precisamos clamar pelos nossos familiares. Nós precisamos clamar pelas pessoas que nós amamos. Nós precisamos clamar tal qual esse homem fez. Precisamos entender que a salvação vem do Senhor e que por mais que queiramos bem a eles e que sejam pessoas boas, eles vão morrer por causa da febre do pecado. E isso é inevitável, então clame a Jesus. Clame a Jesus que vá ao seu encontro antes que morram, antes que pereçam. Clame ao Senhor, clame a Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Versículo 50, vai. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Mediante a fé daquele homem, Jesus o manda ir e afirma que o filho está vivo. A palavra de Jesus ela é poderosa. Ele é a palavra que cura. Jesus é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Ele tem a palavra que dá vida e que restaura vidas destruídas e condenadas. Jesus é essa palavra. E novamente a fé desse homem foi provada. O texto diz que ele creu e partiu. Sozinho como veio, mas com a certeza de que Jesus já havia operado a cura no seu filho. O objetivo agora era aperfeiçoar a sua fé. O objetivo de Jesus agora, então, era aperfeiçoar, era lapidar, era trabalhar a fé desse homem. E algumas vezes a nossa fé é provada. Algumas vezes ela é provada para que nós possamos receber a cura em nossas vidas. Outras vezes ela é provada para que ela seja aperfeiçoada e seja confirmada. Por isso, muitas vezes nós enfrentamos batalhas, muitas vezes nós enfrentamos lutas, muitas vezes nós temos que passar pelo fogo para que a nossa fé seja lapidada, aperfeiçoada e confirmada no Senhor. O caminho da provação muitas vezes é como aquela estrada de Cafarnaum, aquela estrada que liga Cafarnaum a Caná. Estreita, longa, íngreme, um caminho que se mostra muitas vezes difícil e que muitas vezes nos faz sentir cansados, muitas vezes nos faz sentir esgotados e que nos leva a querer ver para crer. Mas é preciso ter fé, para crer, para poder ver, ter fé para ver, para poder crer. Para crer, para poder ver. Versículo 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Eu imagino os 30 quilômetros de volta como foram. Eu imagino aquela volta, os 30 quilômetros. Como foram esses 30 quilômetros na volta? Se já ir por 30 quilômetros, a subida a 30 quilômetros já foram difíceis, imagina agora a volta. Então, mas a volta ela vem com sensações diferentes, a emoção, o coração acelerando cada vez mais, a expectativa, o desejo de abraçar o seu filho novamente, a ansiedade que toma conta do pai para encontrar o seu filho,
a emoção de ter falado com Jesus, a emoção de ter tido aquele contato, de ter visto o rosto de Jesus olhando para ele, sorrindo para ele. A emoção e a euforia também tomam conta da sua casa, enquanto o homem vem no caminho, todos na casa estão comemorando, todos na casa estão eufóricos, todos dentro daquela casa estão entusiasmados. E todos naquela casa, quando viram o menino se levantar, começaram então a comemorar, começaram a festejar, começaram a louvar a Deus. Os servos inquietos já não aguentam mais a espera, já não aguentam mais essa espera toda, e foram então correndo ao encontro daquele pai para lhe dar as boas notícias. Eles saem correndo a encontrá-lo no caminho para dar as boas notícias. Aquele oficial creu em Jesus, creu no poder da sua palavra, deu testemunho para todos da sua casa, sua família, seus servos, seus empregados, e todos também creram com ele. Olha que testemunho lindo desse homem, olha o testemunho lindo desse homem que levou outros à mesma fé. E o interessante é que esse homem, ele teve que crer na palavra de Jesus, de que seu filho estava curado, e crer na palavra dos seus servos, de que o menino estava curado. Ele só pôde ver depois que chegou em casa, mas ele teve que acreditar nas duas palavras, e aqui nós vemos o testemunho desse homem, então, levando os outros da sua família, os outros do seu círculo de amigos, à mesma fé, levando outras pessoas a crerem nesse Jesus que transforma, levando outras pessoas, então, a crerem nesse Jesus que faz a diferença na vida, levando outras pessoas a crerem nesse Jesus que traz a vida. E em meio a toda aquela festa, então, o pai resolve perguntar quando se deu tal fato. E ele descobre que foi precisamente na hora em que Jesus disse que seu filho estava vivo. Basta apenas uma palavra. Foi isso que ele entendeu. Basta apenas uma palavra. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que basta apenas uma palavra de Jesus para que todas as coisas mudem na nossa vida. E é emocionante como Jesus, com apenas uma palavra, tem o poder para transformar a morte em vida, tem o poder para fazer o impossível tornar-se possível, tem o poder para fazer o invisível tornar-se visível, tem o poder para mudar vidas e mudar situações. Por mais absurdas, por mais complicadas, por mais difíceis, por mais impossíveis, por mais malucas que as circunstâncias pareçam, por mais difíceis que as coisas se coloquem diante de você, basta apenas uma palavra de Jesus e tudo muda. Creia nisso. Apenas uma palavra de Jesus e tudo pode mudar. Mas é preciso buscar, é preciso clamar, é preciso confiar em Jesus, pois Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Basta apenas uma palavra de Jesus. Creia nisso e que Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Deus de amor, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pela Tua palavra, meu Deus. Quero te agradecer porque Tu és o Deus de milagres. Quero te agradecer porque és o Deus que veio habitar entre nós, que veio morar entre nós para transformar as nossas vidas, para transformar as nossas situações, para levar vida onde ela já não existe, para trazer paz, para trazer alegria, para cessar toda a guerra dentro dos nossos corações. Quero te agradecer, ó Deus, porque da mesma forma que o Senhor levou vida àquele rapaz, o Senhor nos deu vida e nos dá vida em Cristo Jesus.
Que o Senhor esteja abençoando nesse momento todos que estão conosco, que estão comigo em oração, a todos aqueles que participam conosco desse momento, que o Senhor esteja abençoando, derramando a Tua graça, derramando o Teu favor, renovando a nossa fé, para que nós possamos crer, e somente crer na Tua palavra. Nós cremos que basta uma palavra Tua para que todas as coisas mudem, e pedimos ao Senhor, abençoa o Teu povo com poder, abençoa a Tua igreja com poder, resolve as questões que têm deixado o Teu povo ansioso, e nos dá a paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e direção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Os seus tesouros te dará, Deus cuidará de ti. Com bênçãos mil te cobrirá, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Graças a Deus nós estamos encerrando mais esse momento de culto, em que nós podemos louvar o Senhor, em que nós podemos meditar na Sua palavra. E agora nós vamos, então, nos despedindo desse momento, mas o culto ele continua, ele prossegue todos os dias, prossegue toda semana, o tempo todo. A nossa vida é um culto em louvor e gratidão a Deus. Se por acaso você tiver uma semana de lutas, uma semana de batalhas, uma semana de dificuldades, nós estamos sujeitos a tantas coisas, não é? Mas tenha certeza de que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não se preocupe, Jesus caminha conosco, caminha ao nosso lado e não há de nos deixar nos momentos difíceis. Nós vamos orar nesse momento, vamos terminar esse momento de culto fazendo uma oração de gratidão ao Senhor. Deus querido, te agradeço, ó Pai, pelos momentos que nós passamos, ó Deus, pelos momentos na Tua presença, pela Tua palavra poderosa, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, ó Deus. Quero pedir ao Senhor que esteja abençoando essa semana, derramando as Tuas bênçãos, o Teu cuidado sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Abençoa o Teu povo, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus,
permanecer firmes diante das provas, diante das lutas, diante das dificuldades, meu Pai, e que o Senhor esteja caminhando ao nosso lado a cada momento, a cada dia, e que nós possamos perceber a Tua presença atuante ao nosso lado. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, com a família Monte Sião, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana.